Vamos dar início, então, a essa nossa divulgação. Agradecer a Ana pela a apresentação, também aproveitar para introduzi-la, não é? A nossa nova assessora de comunicação, vai trabalhar ali junto com a Nilva, a equipe toda, para a gente aprimorar cada vez mais nossa comunicação interna e externa. Então, parabéns, obrigado, tá, Ana? Dou os parabéns também para a equipe, não é, da DIEPS, pelo desenvolvimento de mais essa ferramenta, que eu acho que traz uma utilidade muito grande para quem quer georreferenciar dados estatísticos e registros administrativos, e fica, não é, como mais um serviço dentro do nosso leque já de vários que nós estamos disponibilizando, tanto para a população do Distrito Federal quanto para a comunidade de pesquisadores do Distrito Federal, para aprimoramento, não é, dos seus trabalhos. Então, acho que é uma função clara, não é, da Codeplan, que a gente retoma com, não é, esse nosso investimento na área de programação e na área de geração de sistemas, não é? É de prestar serviço tanto para a comunidade quanto em geral, quanto para comunidades específicas. E eu entendo que esse tem uma utilidade muito grande para as comunidades específicas de usuários de dados, de gerentes de dados, de analistas de dados aqui no Distrito Federal. Então, parabéns à equipe por mais essa entrega e que vai fortalecendo, de uma forma geral, o nosso sistema de informação estatística do Distrito Federal, porque passa a ser mais uma ferramenta que permite uma mais fácil visualização de dados, uma mais fácil territorialização de dados e, portanto, nos permite entender melhor, não é, a realidade do Distrito Federal na sua configuração territorial. Eu acho que é mais um avanço importante, e eu acho que vai ficar como um legado dessa gestão, esse investimento, não é, esse cuidado que nós temos tido com a disseminação de informações, com a facilidade ou com facilitar, não é, a visualização de dados estatísticos e registros administrativos e a compilação dessas informações em um local de fácil acesso, de fácil gestão também para o usuário, amigável, não é? E que, portanto, facilite, não é, o manuseio, a gestão, né, melhor dizendo, a administração de informações. Acho que o nosso portal do Sistema de Informação Estatística do Distrito Federal vai ficar extremamente rico, ele já está sendo desenvolvido, já está avançado, a gente espera... Já está no ar? Não. Em ambiente de desenvolvimento. Então, ele deve ir para o ar de forma definitiva, espero eu, o quanto antes. Já? Então, ótimo. Então, acho que na semana que vem isso já vai estar no ar, o que vai dar uma materialidade maior para esse esforço que nós estamos fazendo aqui na Codeplan de integração de bases de dados, de compartilhamento de bases de dados entre órgãos do Distrito Federal e depois, não é, de disseminação dessa informação e de fácil acesso, não é, fácil visualização a essas informações usando os serviços, os vários serviços que já estão disponíveis, do que antes era o portal Brasília em Números e agora vira o portal do Sistema de Informação Estatística do Distrito Federal. Então, parabéns a toda a equipe por esse esforço, que é um dos nossos principais projetos, uma das principais entregas da Codeplan para o governo do Distrito Federal. Eu vou passar a palavra, então, para o Bruno, para a sua apresentação inicial, e depois, não é, o Alexandre faz, não é, o detalhe, né, da apresentação da ferramenta, e a gente pode abrir depois para perguntas, não é isso, Alexandre? Ou se você preferir conduzir e for recebendo perguntas na medida que for fazendo a apresentação, fica por sua conta, tá ok? Então, Bruno, por favor. Bom, bom dia a todos. Eu acho que com muita satisfação hoje que a gente vai lançar esse produto, né? Eu acho que a gente tem duas coisas importantes para destacar nesse produto, é que a gente conseguiu, acho que ele só foi possível a partir de um esforço grande que a gente tem feito aqui na Codeplan, de tentar reunir registros administrativos e dados administrativos. Então, a gente conseguiu, como a Alexandre vai explicar melhor, mas a gente conseguiu os dados da SEB e da CAESB e também da CEGET, que a gente conseguia reunir endereços e coordenadas geográficas
e, a partir também de um único custo extra salário que a gente teve aqui na Codeplan foi a aquisição da base de endereços do Correio, né, a única esforço. O resto todo, o sistema foi montado numa plataforma livre, né, então a gente tem, acho que é importante ressaltar isso, e com a junção desses registros administrativos foi possível gerar esse serviço que a Controladoria já usa, né, no portal, uma versão antiga, e agora a gente está aprimorando para auxiliar a comunidade de pesquisadores, a todos os usuários e quem utiliza dado georreferenciado. Eu acho que é um serviço muito interessante e a gente espera disseminado o uso, né? Então, eu não vou me estender muito, passar a palavra para o Alexandre para explicar como é que funciona o sistema e como é que ele foi desenvolvido. Okay? Obrigado. Bom dia, obrigado a todos pela presença. Queria primeiramente agradecer a minha equipe pelo esforço, pelo trabalho na execução dessa árdua tarefa, que não tem sido fácil. E vou tentar ser o mais breve possível, porque a gente tem uma parte aqui online mesmo, da demonstração da ferramenta, então vou tentar não gastar muito tempo na apresentação no slide. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando, que isso aqui geralmente pega uma peça na gente, né? Tá funcionando. Então, hoje, como vocês estão vendo, é a ferramenta de localização de endereços do Distrito Federal. A gente chamou de Geocode, né, que é remete à geocodificação, que já é um processo largamente utilizado para as pessoas que querem fazer essa parte de georreferenciamento de informações estatísticas. Então, vou iniciar com a motivação, porque o que acontecia aqui? Qual era o nosso cenário? A gente tinha uma dificuldade, né, na localização de endereços aqui em Brasília. O pessoal que trabalha com dado estatístico, assim, no geral, com as informações que a gente tem aqui no Distrito Federal, a gente vai observar que as bases que nós temos em relação aos endereços, elas são, o dado às vezes é muito ruim, né? Não tem uma padronização. E quando a gente tenta fazer essa padronização e colocar essa padronização no nosso dado, a gente tem dificuldades, né, através das ferramentas web disponíveis que existem aí. Eu posso mencionar o Google, porque o Google ele é muito bom, mas ele, para o Distrito Federal, ele a resposta que ele dá em termos de endereço não é aceitável, que a gente precisa aqui para a gente tratar nosso dado, né? E a maioria das ferramentas que tem uma acurácia melhor, tem uma melhor precisão, elas geralmente são pagas, né? O IPEA, até o Bruno deu exemplo da última vez que a gente fez essa apresentação, o IPEA, na época, fez um georreferenciamento de um dado deles, precisou contratar um serviço que fizesse esse tipo de coisa, gastou na casa dos 300 mil, 400 mil para poder fazer esse tipo de... utilizar esse tipo de serviço que a gente está disponibilizando aqui para vocês hoje. Então, como eu já falei, a ideia é padronizar o conjunto de informações e dados geolocalizados. E, com isso, a gente pode ter a liberdade para criar nossos próprios aplicativos. Como a gente está no controle do desenvolvimento, a gente está fazendo todo o processo, então a gente consegue criar e expandir o universo de aplicativos e necessidades de aplicações que a gente tem para a ferramenta. Então, como eu já comecei falando, o que é a geocodificação, né? Então, é o processo de associar um par de coordenadas, um x, y, numa geolocalização, a latitude e a longitude, a um determinado endereço que a gente possui. Então, o Bruno já adiantou essa parte aqui. É importante, como a gente está, nesse momento, de tentar implementar o CIEDF. O CIEDF fala mais dos dados estatísticos, mas essa ferramenta aqui, ela é a prova da importância do compartilhamento de informações entre os órgãos do Distrito Federal. Então, assim, a Codeplan fez um trabalho de reunir as informações com a parceria das outras secretarias e de outros parceiros, como a CAES, como a SEB, a Secretaria de Estado de Gestão, a CGET está aqui, e nós tivemos de coletar as informações do Correio em relação aos endereços. Então, explicando um pouco melhor aqui, todas essas empresas e a Secretaria trabalham com
com serviços geolocalizados. Então, quando a gente pegou esse conjunto, foi justamente para ter uma maior abrangência, maior área de cobertura dentro do Distrito Federal, né? Que eu vou explicar na metodologia, que é o próximo slide. Então, com essa parceria toda, a gente conseguiu realizar e construir o Geocode. Então, qual foi o método de criação da base? Então, o primeiro passo foi a consolidação das informações geográficas. Então, do dado da CAESB e do dado da SEB, nós pegamos os pontos. Do dado de lotes da CEGET, a gente pegou os centroides, né, porque, geralmente, às vezes, um lote ele possui várias áreas internas. Então, a gente tentou pegar o centroide desse lote. E, no caso onde você tinha os 3 pontos, CAESB, SEB e o dado da CEGET de lotes, a gente tentou fazer a mediana desses pontos para obter a coordenada mais próxima possível daquela região. No caso, quando só tinha um deles, é o dado que a gente traz, ou de lote, ou de ponto da SEB ou da CAESB. O passo 2. Apesar de ter essas informações georreferenciadas, geolocalizadas dos relógios de luz da SEB, dos hidrômetros da CAESB e dos lotes da CEGET, a gente observou também que os endereços dessas bases não são muito bons e não são padronizados, que é a parte principal. A gente buscava a padronização do dado. Então, com isso que a gente fez, a gente, através dos endereços da base dos Correios, a gente percebeu que essas bases aqui possuíam o CEP, né? Pelo menos o dado do CEP estava bom em todas elas, e a gente conseguiu tentar fazer uma padronização utilizando esse dado. Então, nossa chave era o CEP, e a gente removeu os campos de endereço das bases da CAESB, SEB, de lotes, e passou a utilizar a padronização dos Correios como base de endereços, porque ela é padronizada e bem formatada. Então, com isso, a gente criou o Geocode, propriamente dito, é um serviço, é uma API, né, que nós temos vários padrões de interoperabilidade entre as plataformas que devem ser seguidos, né, tanto para dados estatísticos como para dados espaciais. Então, assim, hoje, esse serviço, se precisar ser consumido pelo Geoportal, que é o portal da CEGET, responsável por todas as informações geográficas do Distrito Federal, ele pode ser utilizado, né? E todas as plataformas que são criadas hoje, a gente segue essa filosofia de API. Tem um cara aqui... Como fazer um gancho no que o Bruno falou, tirando a base dos Correios que a gente teve que adquirir e pagar por ela, todas as ferramentas e tecnologias que nós utilizamos aqui são código livre, então o nosso custo é praticamente nenhum, né? É só o gasto intelectual mesmo em estar desenvolvendo e criando as ferramentas que a gente vai utilizar daqui para frente. Então, rapidamente, para quem é da área de tecnologia, então a gente cria os nossos back-ends aqui, que é justamente a API, é o que faz o grosso do negócio, utilizando tecnologia Python aqui. Os dados, geralmente, a gente usa PostgreSQL, porque ele dá dá um suporte muito grande quando a gente fala de dado espacializado. E, geralmente, os front-ends a gente usa Angular, usa Vue também, mas não está aqui, e o Kivy, que é o aplicativo, foi criado em Kivy, que é uma ferramenta para criar aplicações desktop em qualquer plataforma, seja Windows, Linux ou macOS. Isso aqui eu vou passar a palavra para o Pedro rapidinho, só para ele explicar. Né? Essa parte é um pouco mais técnica, eu espero que vocês tenham um tiquinho de paciência. Bom dia, pessoal. Eu sou Pedro. Eu fiquei incumbido da tarefa de melhorar o desempenho do servidor, que o back-end, na verdade, né? Ele assim, identificar gargalos e problemas de desempenho e tentar melhorar ele da melhor forma possível. O que a gente tinha antes é essa configuração aqui, que é a máquina do usuário, ele conecta com o servidor back-end através do aplicativo ou através do website.
E o servidor ele consultava o banco de dados Postgre, e o servidor, o banco de dados, ele retornava para o servidor as coordenadas lat-long de acordo com o endereço que o usuário fornecia aqui para esse servidor. O problema dessa configuração é que tem um gargalo aqui, que é essa comunicação. Essa etapa aqui, às vezes, pode ser muito lenta. A gente realizou alguns testes de desempenho com centenas de milhares de endereços para referenciar, e isso estava demorando, às vezes, dias, se não semanas. Então, o processo de melhorar o desempenho consistiu em consolidar todos esses dados localmente nesse servidor e tirar essa conexão com o banco de dados, que estava muito lenta. Então, é criado um banco de dados local aqui no servidor, além de ter os endereços, os dados geométricos de latitude e longitude também ficariam aqui. Então, gastando apenas um pouquinho mais de espaço, foi possível acelerar muito o desempenho do servidor, e assim uma base de dados uma quantidade de dados de pesquisa de 180 mil, de 180 mil chegava, que demorava assim uma semana, a gente conseguia realizar em algumas horas. Então foi um ganho bem importante de desempenho. E esse código todo que foi reestruturado, ele é código open source, ele está no GitHub, qualquer um pode acessar e estudar ele e possivelmente melhorar. Sim, só a API. Os dados de endereços e localização, isso está com a gente ainda. Obrigado, Pedro. Então, como o Pedro explicou, essa customização foi necessária porque a intenção agora é que a gente faça um processo massivo de geocodificação. Antigamente, os dados eram... as requisições eram feitas, mas eram poucas requisições. Hoje a gente está querendo fazer de forma massiva, como o Pedro falou, a gente está processando uma quantidade muito gigantesca de bases, na casa de, às vezes, 1 milhão de registros, e isso estava demorando muito tempo. Hoje a gente está conseguindo fazer isso em 1, 2 dias, né? Deixa o processo rodando e a gente consegue rapidamente georreferenciar aquela base. Agora foi demais. Acho que voltou a funcionar aqui, professor. Então, como eu já havia falado, e aí possibilita, depois do serviço pronto, a criação de aplicativos. Esse aqui que eu estou trazendo é o da ouvidoria, né, que já utiliza essa API. Então, todos os chamados que são feitos lá na controladoria, pelo portal da ouvidoria, eles já são georreferenciados, utilizando o nosso serviço. Vou mostrar aqui a carinha nova do nosso geoserviço, que é o serviço de mapas, o ortofoto, que ele já está, hoje, vai ser lançado também associado já com esse serviço de localização. E o que está sendo lançado hoje também é essa carinha, onde tem isso aqui é uma demonstração de como a API funciona, né? Você vai fazer uma consulta e ele vai te trazer o endereço. Tá? Mas o interessante é essa parte aqui, onde você vai poder ter o tutorial e downloads aqui do aplicativo de geocodificação. Então, a pessoa vai entrar nesse portal aqui, ele vai poder fazer download de um tutorial explicativo, como isso é feito, vai poder baixar o aplicativo e fazer a sua própria geocodificação da sua base. Então, essa é a carinha do aplicativo. Tá? A gente vai fazer uma demonstração no online como ele funciona. E só para adiantar como é que ele funciona, né? Porque as pessoas podem perguntar, mas, poxa, eu vou em minha base, às vezes, o endereço na própria base não está padronizado. Ok. O aplicativo ele já faz um pequeno tratamento do endereço. Por exemplo, a string de entrada. A entrada é essa aqui. Ó. Ele botou SQN, botou bloco. Você tem as variações. Ó, bloco, BL ponto, BL, apartamento, APTO, AP ponto. Então, o que acontece? O aplicativo, através
de expressões regulares, tecnologias que a gente está utilizando para fazer essa formatação aqui, ele já vai fazer uma conversão, uma padronização do endereço para realizar as buscas e trazer resultados compatíveis com o que você está querendo obter. E, como você tem vários resultados, dependendo da entrada que você coloca no sistema, ele vai procurar o quê? O grau de similaridade com aquele endereço que foi colocado como parâmetro de entrada. Então, ele vai retornar para você o que tiver o maior grau de similaridade. Então, aqui vocês estão vendo que aqui está com 81%, 89%, ele achou um que é match 100%. E o endereço que ele vai retornar com a localização vai ser exatamente esse aqui, que está sendo mostrado aqui para vocês. Aí veio a pergunta, tá, mas como é que a gente está verificando a qualidade do processo de geocodificação? Então, o que a gente fez? A gente pegou lá do site da CEGET mesmo, pegou o shape com as escolas, né, de Santa Maria e Sobradinho, e a gente arrancou a informação espacial que estava lá e geocodificou a base novamente. Aí, assim, não sei se está bem visível, mas aqui, esse aqui é o dado original, são os pontos azuis, tá? São os pontos azuis. E o rosinha é justamente o novo endereço obtido através do aplicativo. Então, vocês podem observar, vai ter um erro, vai ter uma diferença, porque a gente está trabalhando aqui. Vocês têm que imaginar que o dado geométrico, o dado que nós temos de posição, ele é um dado dos relógios de luz, dos hidrômetros e dos lotes. Então, existe uma variação mesmo, porque geralmente a KS bota os hidrômetros na frente das casas, a SEB bota, às vezes, no poste de luz. Então, assim, tem essas variações. Mas vocês podem observar, a gente já verificando as distâncias, então a gente vai ter uma variação aqui, no máximo, de 100 a 200 metros em relação ao ponto original. Na maioria dos dados que a gente tem já referenciado, a gente está obtendo essa diferença. Assim. Para uma pessoa que não tem dado nenhum, já o codificado, isso aqui é sensacional, porque você consegue obter uma posição muito próxima do que você realmente precisa ter no seu dado. Esse aqui, então, deixa eu ver, deixa eu só lembrar aqui. Tá, isso aqui é Santa Maria, tá? Esse aqui é o dado de Santa Maria, e aqui é... Qual que é? Sobradinho 2, desculpa. Então, vocês podem observar também, muito próximo, tá? Esses pontos aqui, ó. O original é o azulzinho e o rosinha é o gel codificado. Então, eu vou pedir para o Lucas aqui fazer uma demonstração rápida de como o aplicativo funciona, né? Enquanto ele vai preparando ali, eu já vou fazer uma propaganda aqui do Brasília em Mapas, tá? Que hoje em dia o que acontece? O Geocode, ele hoje assim, é relançamento do Brasília em Mapas, mas assim, o que a gente está relançando do Brasília em Mapas? Volta lá rapidinho, só para eu... Eu deixo você mexer aí, rapidinho. O Brasília em Mapas, ele inicialmente começou só com um aplicativo, que era o Cobertura da Terra, que é esse segundo rapaz aqui. E aí o que acontece? Já existiam outras ferramentas. A gente tinha o catálogo, tá? Tinha o Geoserviços, que é a parte de imagens de satélite e de avião, que a TerraCap disponibiliza para nós. Mais uma vez, a importância da disponibilidade dos dados entre as secretarias, tá? Entre os órgãos do governo e parceiros. E aqui o Geocode ocupando a última posição, sendo a ferramenta mais nova, que já existia desde 2016, mas agora tem uma cara para que as pessoas possam acessar e utilizar. A bateria está no fim aqui. Morreu. Então, Lucas, pode mexer aí. Então, Lucas, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar, digamos que você tem uma base, é um CSV, é uma planilha no Excel. Você vai selecionar esse arquivo onde você tem os seus dados estatísticos e tem uma coluna de endereços, de CEPs.
E aí ele já varre o arquivo e mostra quais são as colunas que existem. Ele vai selecionar a coluna que ele quer que seja utilizada como entrada na sua busca, né? Aqui você tem um filtro, porque a gente teve problemas no passado de gerar o dado, às vezes, para todas as RAs e dava um problema no meio. Hoje você tem como filtrar a parte do dado, então, como tem a coluna RA, você pode, às vezes, rodar aquilo só para uma RA. Quer ver? Mostra ali a coluna ali, por exemplo, que aí você seleciona qual RA que você vai rodar a sua geocodificação. Tá? Aqui é a quantidade de registros por arquivo que você pode gerar. Aqui é o URL, para onde está apontando. Por enquanto não mudou, mas assim, caso a gente possa mudar, fazer uma manutenção no serviço futuramente, esse aqui é o endpoint. Basicamente é o URL de onde ele está indo acessar o serviço para poder fazer a busca da informação geográfica. Aqui a base é pequena porque a gente não ia ficar ia ficar 30 minutos esperando processar uma base grande, né? Então ele colocou só uma base com 50 registros e essa base já foi codificada. Aí ele vai mostrar agora como que fica o dado no final, depois de processado. Vai? Foi? Então a ferramenta ela gera essa chave para que ele mantenha o dado original que você entrou. E depois gera esse dado aqui com a chave. Ele coloca uma chave no dado original e coloca uma chave nessa informação que você está geocodificando. Esse é o original, né? Tá. Então esse é o original já com a chave criada. E cadê o... E esse aqui já é o geocodificado. Certo? Então você tem aquela chave para depois você fazer o join, fazer o link entre as tabelas, tá? E aí você tem o dado que foi pesquisado, é isso mesmo, né? O local, esse aqui é o que foi encontrado na sua pesquisa, ele te dá qual foi o grau de similaridade do batimento entre os endereços que você estava georreferenciando, e aqui já tem a informação com o lat long, né? É só fechar, só fechar. Então, basicamente, o que você faz depois com isso? Você pode utilizar várias ferramentas de SIG. Você tem ArcGIS, você tem o QGIS, o QuantumGIS, que são ferramentas para você ter a visualização desse dado espacializado, no caso aqui já referenciado. Só mais um slide aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se ele vai. Foi. Então, já agradeço pela atenção. Né? Os links são esses, mas antes só mostra o CDF aqui. Só fazer uma propaganda logo do CDF. Está aberto aí no aba. Ali, ó. Acho que está ali embaixo. Lá, a última aba ali, ó, CDF, por favor. Isso. Então sobe aí, ó. Então aqui, como o Lúcio já falou, a gente está numa campanha para poder fazer com que o CDF ganhe asas. Então, a gente tem conversado muito e dito isso, que hoje o dado estatístico ele não existe sem o dado geográfico. Então, a sua informação ela tem que estar já referenciada. Você tem que saber onde estão aqueles pontos. Então, o CDF ele é a concentração de todas as plataformas estatísticas da Codeplan e as plataformas geográficas também. Você descer aí, Lucas, rapidão. Então, aqui a gente colocou os sistemas estatísticos, tá? Painéis, Brasília Metropolitana, MT, pesquisa, e as ferramentas, desce aí, por favor. As ferramentas, os sistemas geográficos, que estão sendo lançadas hoje juntamente com o Brasília em Mapas, que você tem a cobertura, já o serviço, já o code e o catálogo. Tá? Deixa eu falar rapidamente só das outras duas. Abre o catálogo para mim, por favor. E o ortofoto já tá aberto ali. Vai no ortofoto primeiro. Então, como eu falei, só para finalizar. Não, vai lá no... Já está aberto. Está aberto. Bota a Codeplan aí. Já está selecionada 2015, não precisa não. Já está. Então bota... Não, aí já é o resultado. Em cima, aqui, ó. Aí. Bota a Codeplan, vamos ver se vai achar.
manda pesquisar, está aí, clica. Então, ele já coloca no mapa. Isso aqui é a utilização de 2 serviços nossos, é o Geocode, juntamente com o nosso servidor de mapas aqui, utilizando as fotos da TerraCap, né? Isso aqui é uma coisa que o Codeplan tem, mas assim, o Geoportal também tem ferramentas parecidas com essa, tá? Só para dizer, claro, que a gente está alinhado com as ações da CEGET em relação às ferramentas de gel que estão sendo produzidas. Então, isso aqui é uma demonstração rápida. Aí, no Geocode, se você acessar hoje o Geocode, pode fechar esse ortofoto aí. Sim. Aí, se você fizer o mesmo teste aqui, ó, bota aí Codeplan. Porque aqui é só o teste da API. Seleciona ali. Então, o que ele retorna de dado é aquilo ali, né? Só que hoje o que acontece? Para vocês entenderem, isso aqui é apenas uma consulta. Hoje a gente está possibilitando que a pessoa, através daquele aplicativo que o Lucas mostrou, você faz uma consulta massiva ao serviço. Com a lista gigantesca de endereços, ele vai buscando e trazendo essas informações geográficas, assim, uma atrás da outra, até ter a base completamente georreferenciada, né? E, basicamente, é isso que eu tenho para apresentar hoje para vocês, mostrando, finalizando aqui com o CIEDF, né, que isso tudo, a partir, a gente vai ter um evento de lançamento do CIEDF também, vai passar a ser CIEDF tudo, que são as informações... o último lá, por favor. Que vai ser... é o catálogo, desculpa. Deixa eu falar rapidamente do catálogo. O catálogo ele é uma plataforma onde a gente coloca todas as informações geográficas, shapes, mapas, tudo que a Codeplan produz aqui, pelo menos na nossa área. A gente está abrindo para as outras diretorias, que nem a Deuro também. A ideia era colocar, por exemplo, o Atlas aqui dentro e outras plataformas aqui dentro que a Codeplan está produzindo. E aqui é basicamente uma ferramenta onde você tem dados... geográficos, como eu disse, são os shapes, são os mapas que a Codeplan produz, que as áreas produzem aqui. Então, é uma plataforma também pública que as pessoas podem baixar as informações. Tá? Então, é basicamente isso que eu tenho para apresentar hoje. O CDF, você fechou lá? Acho que fechou, né? Não está aí rodando. Só dizendo que isso aqui vai virar tudo CDF futuramente e que a gente vai ter um lançamento do CDF também. E essa pecinha... é mais um aplicativo que está para a comunidade científica, para o público geral poder utilizar e fazer proveito desse tipo de produto e plataforma que a gente tem criado. Então, muito obrigado, é isso que eu tenho para apresentar. No link com os endereços. Aí vocês podem fazer questionamentos agora. Então, Alexandre, obrigado, tá, pela apresentação. Eu acho que é uma ferramenta extremamente útil, como eu disse, para a comunidade de pesquisadores e para a sociedade do Distrito Federal como um todo. Contribui, não é, para essa construção que a gente está fazendo agora do CIEDF de forma muito significativa, né, fortalece ainda mais essa nossa ideia da possibilidade de facilitar a integração e compartilhamento de dados no âmbito do Distrito Federal, com esse nosso foco, pensando, né, na melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal. Então, parabéns, acho que é um grande esforço. Eu queria abrir para ver se tem algum comentário, alguma pergunta. O West está inscrito. E, se não houver mais ninguém, depois a gente já traz a palavra de volta aqui para o Alexandre, para algum comentário final. Bruno também. E partimos para o encerramento. Por favor, Wes. Bom dia. Novamente, parabenizar a equipe, né? Só para fazer um comentário que esse é um grande avanço que esse governo traz, no sentido de que a gente tenha as informações de formas padronizadas, organizadas, e como o próprio serviço que você colocou, e há grandes possibilidades, inclusive, na área de planejamento e de análise de políticas públicas. Por exemplo, se a gente quiser fazer um pesquisador, um estudo, por exemplo, sobre o programa PRODEF, né, no sentido a sua localização, e cruzar com os dados da Secretaria de Fazenda para ver a parte de arrecadação, cruzar com os dados da Secretaria de Trabalho, que a ideia é que esses dados estejam repositados dentro do CDF, e aí o pesquisador possa, inclusive, fazer aquilo que a gente deseja, que é uma análise muito mais concreta daquela política pública que está sendo implementada. Então, realmente, é um avanço. Eu vejo que
a sociedade vai ganhar, porque, como foi colocado aqui pela equipe, são aplicativos desenvolvidos dentro de um ambiente, de uma plataforma de software livre. Acredito que esses mecanismos, essas tecnologias, elas podem, por meio de cooperação técnica com alguns institutos, com outros estados, inclusive, do Brasil e até fora do Brasil, porque essa é uma experiência inovadora, né? É uma forma que vem se desenvolvendo no sentido de você ter realmente um tesouro, né? um dado de informações públicas, a fim de que isso possa refletir dentro das políticas públicas, né? Então, é só esse comentário aí em relação aos colegas aí. Parabéns, viu, Alexandre, e a equipe. Tem mais uma pergunta? Peço que se identifique, tá? Bom dia, sou Lano Thiago, estou como coordenador de TI ali da Controladoria Geral. A Codeplan, né, na figura do Alexandre, já é parceiro assim, de bons tempos aí, né, Alexandre? E nós fazemos uso da primeira versão da API do Geocode, que acho que não tinha nem esse nome ainda, né? A gente estava trabalhando nessa ideia aí. E, assim, parabéns, né, pela iniciativa. Para nós que fazemos uso dessa informação, né, no sistema de ouvidoria do Distrito Federal, assim, tem uma relevância muito grande, né, principalmente para a atuação dos outros órgãos nos pontos que são realmente retornados lá na marcação das manifestações. Eu tenho uma pergunta, assim, que nós ainda fazemos uso da versão anterior. Houve muitas mudanças em relação ao que nós já consumimos hoje para essa nova que está sendo colocada. Como, por exemplo, um ponto, Alexandre, que a gente tem recebido lá do cidadão, que ele, quando faz uma pesquisa com 2 termos, ele retorna os resultados baseados, vai somar a parte do primeiro termo com o do segundo. Então, o resultado ficaria muito grande, né? Então, houve alguma mudança nessa questão de método de pesquisa? Mudou. Hoje a gente está... Inclusive, até o Pedro fez um tutorial na utilização da API, e hoje você pode utilizar os operadores junto com a string de consulta, no caso, né? Você pode colocar end, or, botar till para pedir com acento, sem acento. Então, assim, basicamente, a gente aperfeiçoou também a busca de forma que ela traga o mais próximo possível daquele dado que a pessoa está introduzindo. Então, a gente só não subiu ainda no ambiente de produção, porque tem que conversar com vocês, porque tem que dar uma parada, fazer a atualização e falar, beleza, pode voltar a usar. Mas, assim, depois que subir, praticamente é só fazer algumas adequações na pesquisa e está funcionando. Ok? Bom, primeiro parabenizar, né? Porque trabalhar com endereço é bem complexo, é a minha área lá. Então, assim, a minha preocupação é... Dispensa a apresentação, mas só para ficar registrado, por favor. Sim, meu nome é Litz, sou da CEGET, né, responsável pelo Situb, pelo Geoportal e pela IDE. A minha preocupação, Alexandre, é só uma, assim, que você disse que você removeu todos os endereços das outras bases, né? Então, assim, eu queria saber bem o objetivo, porque os órgãos do GDF eles trabalham com endereçamentos oficiais. O Correio não tem endereçamento oficial. Na nossa base, nós temos o endereço usual, o predial e o territorial. E, em alguns casos, eles são completamente diferentes. Tipo assim, no Lago, a gente tem endereço que é trecho 1, não tem quadra, e hoje ela é a QI 1. Que não tem nada a ver com o endereço do cartório, e os documentos são emitidos com esses endereços, né? Quando você faz busca, dependendo do que você... Por exemplo, para BITS, para aprovação de projeto, para todas essas coisas de governo, são feitos com endereçamentos oficiais. Então, assim, não teria como manter esses endereços e fazer busca, porque essa é a dificuldade que a gente tem. A gente tem uma aplicação de busca de endereço, né? Só que a gente trabalha com todos esses campos. Só entender por que se removeu todos os endereços e optou pelo do Correio. Porque o do Correio ele não é oficial, a gente chama ele de endereço usual. Usual. Exatamente isso, porque a gente tinha percebido que várias bases, o cadastro que é feito de endereço é o endereço usual. Então, e geralmente não tem uma padronização. As bases da CAESB, da SEB, de vocês,
no caso, tem todo esse cuidado com o endereço, né? Mas no momento que a gente estava montando a base, lá no início, a gente tinha um certo até uma pressa em lançar, por causa que o cliente, no caso, era a controladoria, tomou-se essa decisão de padronizar utilizando o endereço dos Correios, por causa que o portal da ouvidoria, como era uma coisa aberta ao público, e o pessoal ia utilizar mais o endereço usual mesmo, o endereço que o pessoal utiliza para correspondência, para fazer busca, e a melhor forma seria utilizar esse dado. Mas nada impede a gente fazer um tratamento e colocar outras informações que são oficiais, padronizadas, e podem compor essa base aqui do serviço de geocodificação. Não tem problema nenhum. Porque lá nós estamos trabalhando com cadastro agora, né? E a gente está criando um código identificador único para cada lote. E já trabalha com coordenadas. Mas o nosso problema de criar uma busca é essa, porque você tem que, para órgãos oficiais, documentos oficiais, tem que ser o endereço oficial. E é um problema, porque às vezes ele não tem nada a ver, a gente não acha. A gente recebe muito pedido dos tribunais assim, para localizar determinado endereço, porque a pessoa entra com o endereço oficial. E no usual ele é completamente diferente, mas é muito completamente, diferente. é muito diferente mesmo. Se a gente comparar mesmo os oficiais, o territorial, que é aquele que registra o lote, e o predial, é algo assim que você não identifica ligando um ao outro. Né? Nós temos casos de endereço predial aqui na Asa Norte, que a administração mudou até o nome do setor num lote no meio de um conjunto. Então, como é que você localiza isso? Né? É uma coisa complexa. É um desafio, né? E assim, fora isso, ainda tem os endereços novos que vão surgindo. Isso. A gente tem que tentar manter atualizado. Então, a gente sabe que isso aqui é um produto que ele vai sempre estar passando por atualizações e melhorias. Isso aqui é uma plataforma que a gente está lançando hoje. É uma versão já melhorada, a busca, que nem o pessoal da controladoria perguntou, a gente deu uma melhorada. As bases de endereço, a gente fez essa padronização usando o dado dos Correios, mas nada impede a gente colocar também os endereços oficiais. Aí seria perfeito. Ok. Te dá para fazer um merge e colocar esses... sugestão, assim, pode ser feito. Parabéns, porque é um processo difícil. O endereçamento no DF, nós já fizemos o que são mais de 220 tipos, né? Entre um é quadra, conjunto, lote, o outro é rua, quadra, conjunto, outro é trecho. Não existe padrão assim no DF inteiro. Então, é um desafio muito grande fazer isso, viu? Realmente, vocês estão de parabéns, porque a gente trabalha com isso e sabe da dificuldade. Não, é só uma sugestão. Isso, não, acho que essa é a ideia, a gente conseguir sugestão. Essa base seria sensacional. Agora, só para ter uma ideia, quando a gente usou a base de escolas, lá do Geoportal, conseguiu localizar quantos por cento? Deu quase 95% dos endereços, né? 95% dos endereços a gente conseguiu, pegando do Geoportal só o endereço e jogando na ferramenta, achou as coordenadas para... porque no Geoportal a gente já botou CEP em tudo, então facilita muito, né? Não, o CEP eu concordo. Eu só não concordo talvez em deixar o endereço do correio, entendeu? O CEP, graças a Deus, é uma base muito confiável para a gente poder fazer esses cruzamentos. Por isso que a gente tem conseguido tanto sucesso também. Né? O pessoal está perguntando. Obrigado. Bem, eu acho que a equipe está... realmente de parabéns, não é? Vejo uma utilidade muito prática para, por exemplo, a polícia localizar um local que está sendo assaltado, né? Ele pode ter lá na delegacia um aparelho que ele possa transmitir até por celular o local para a polícia que está na rua, não é? E outra coisa também para bombeiros, eles têm uma denúncia de incêndio, ele imediatamente sabe, porque tem estação por perto, por exemplo, São João no Gama. Ele abre lá o computador e já sabe bem o ponto onde é que está havendo a ocorrência. Claro, tem fumaça, mas pode ir diretamente no local digamos, do incêndio. Eu acho que a parte prática disso é que vai evoluir e vai ser usado por todos os órgãos do Distrito Federal. Muito bom. Professor, só acrescentando sua palavra, realmente as aplicações para
tanto da parte de localização como de geocodificação, são infinitas e depende muito do que o pesquisador ou a pessoa, a secretaria que vai operacionalizar a utilização do serviço vai ter como necessidade botar isso na prática. A Secretaria de Segurança Pública, eles têm um serviço deles parecido com esse, né? Eles utilizam a ferramenta lá. A questão, por exemplo, que eu quero frisar bastante, a ferramenta deles foi contratada e desenvolvida, então teve um gasto que eles planejaram e fizeram como se comprassem uma ferramenta, e hoje eu acho que tem um contrato de licença que eles usam. Então, assim, existe um gasto. A diferença das nossas ferramentas é que a gente executa e constrói com o menor custo possível. E depois é público, porque o serviço deles é deles. Eles não liberam para ninguém. Tanto é que quando eles disponibilizam algum dado sensível para a Codeplan, eles removem a localização de tudo e a gente faz o serviço e investe de novo. A gente já codifica tudo de novo, né? Vitimização e outros dados aí que chegam para a Codeplan realizar as pesquisas, né, que a gente tem feito, né? Então, basicamente é isso. Acho que tem um ponto, Alexandre, que você poderia também comentar um pouco mais, é que na hora que você escolhe as variáveis, por exemplo, você coloca o CEP e o endereço, você bota uma prioridade, né? Então, se a tua base, por exemplo, de CEP é melhor do que a de endereço, na hora que você escolhe o ordenamento ali das variáveis, CEP é o primeiro, e aí você está hierarquizando como você vai geolocalizar, né? Não sei se você quer comentar um pouco mais sobre isso. Não ficou claro ainda na ferramenta, mas, assim, como o Bruno falou, quando você está selecionando as colunas, a ordem que você seleciona é a ordem hierárquica que ele vai fazer a busca. Então, ele vai procurar, você botou endereço e CEP, ele vai procurar pelo endereço primeiro, não achou, aí ele vai no CEP. Então, ele vai fazer essas buscas conforme as colunas que você coloca lá, para poder dar a melhor qualidade possível na busca que você está realizando, né? Mas, assim, estamos fazendo teste ainda, a gente melhorou muito performance, está conseguindo um alto grau de acerto, né, na qualidade dos pontos obtidos. O Bruno falou, dados score, assim, a gente está conseguindo 95%, 96% na hora que está já localizando uma base estatística. Então, assim, está uma precisão muito alta e o erro está muito pequeno, né? É isso. Muito bem. Mais algum comentário, alguma sugestão? Então, agradeço aqui a presença de todos. Queria agradecer a presença da CGDF. Ela pode colocar agora lá no OVDF, Powered by Geocode, né? Agradecer a Lids aqui, a CEGET, né, pela presença, pela sugestão. Lids, acho que esse é um próximo passo que a gente já pode começar a trabalhar e implementar, que é a unificação disso tudo, dessas informações todas, né? É justamente essa a ideia, né, da gente compartilhar dados e alinhá-los, né, organizá-los, articulá-los para que a gente tenha um melhor uso da informação pública que é produzida diariamente pelo governo e que está aí perdida, entre aspas, né, dispersa, não perdida, mas dispersa. Então, esse esforço de concentração eu acho que é importante. Então, muito obrigado, não é, pela presença. Claro. Os endereços vão estar funcionando só a partir de meia-noite. Tá bem. Os endereços estão funcionando a partir de meia-noite por algum motivo que eu desconheço. Mas tudo bem, estou brincando. É algo misterioso, né? Tá bom. Estou brincando. Tudo bem, Alexandre. Amanhã vocês podem consultar, tá bom? Obrigado, pessoal. Até amanhã. Até a próxima. Tchau.